Pessoal, o Arthur Lira está abrindo o bocão. Presidente da Câmara Federal de Deputados, ou da Câmara dos Deputados Federais, a Câmara Baixa Brasileira, sem nenhum trocadilho, está abrindo o bocão. Sabem que o Arthur Lira vive naquela toada, né, entre beijos e abraços com o governo Lula. O Arthur Lira tem umas capivaras que o Gilmar Mendes arquivou no STF. Capivara, fazer aqui um pé de página, né, um rodapé, uma legenda, um asterisco, é ficha corrida. Bom, no jargão do direito criminal. E aí, o doutor Arthur Lira, ele inclusive tem estado bastante nos últimos dias aí, voltou aos holofotes, mais do que de costume, porque o governo Lula o deu uma provocada, demitiu o primo do Arthur Lira, do INCRA, lá do estado de Alagoas, de um importante cargo. O Arthur Lira respondeu aí com as coisas, etc. Bom, tem várias pautas, tem uma pauta bomba na gaveta do Arthur Lira. Tem aí leis anti-MST, há também aquilo que mais teme o governo, que é a abertura do processo de impeachment contra Lula, e isto não está descartado na própria cabeça do Lira, como dizem alguns interlocutores do deputado Arthur Lira. Além disso, outro item dessa pauta bomba que deixa o governo Lula e os seus sócios do poder, talvez alguns que usem toga, muito preocupados, é aquele item da pauta que diz respeito à abertura de aquilo que seria uma CPI da lava-toga, né? A CPI de abuso de autoridade, a CPI do judiciário, como se diz, tem vários nomes, mas, bom, investigaria mais ou menos aí o mesmo objeto. Isso põe o PT de cabelo em pé, principalmente o fantoche Lula de cabelo em pé. Bom, mas há várias outras pautas bomba. Agora mesmo, está nesse dia de hoje, agora nesse início de semana, entre dia 22 e 3 e 24, e também quinta-feira 25, a discussão aí da sessão para derrubada de alguns vetos. O Lula vetou, por exemplo, parte do projeto que reduzia algumas benesses da saidinha, vocês sabem, dos presos, e como demonstra, como prevê a norma procedimental da Câmara, do Congresso Nacional, está previsto no seu regimento, na Constituição, o presidente pode vetar uma norma criada pelo Congresso, mas esse veto pode ser derrubado de volta ao Congresso e passa a valer a vontade dos representantes do povo que fez a lei e o presidente não quis. Ou seja, há essa situação da saída bancária que o Lula vetou, e entre outras também iniciativas legais do Congresso Nacional que o Lula vetou, e de baseada o Congresso poderá derrubar esses vetos e, portanto, prevalecer a mens legis ou a voluntas legis, a mensagem legislativa ou a vontade legislativa, traduzindo do latim, a vontade legislativa ou a mensagem legislativa do Congresso Nacional, e não o ímpeto de rei sol deste esvaziado presidente, porque nós sabemos que ele tem vários sócios que não o deixam governar sozinho, nós sabemos quem é, não é? Aliás, outro dia alguém disse que cairia bem para o Lula a alcunha de vice-rei, porque rei nós sabemos quem é no Brasil nesses idos de 2014, de abril de 2014. Pois bem, mas o Arthur Lira, ele vai dando uma no cravo, né? E na ferradura, cravo na ferradura. Querem ver esta matéria aqui? Ai. Matéria da Revista Oeste de 24 de abril de 2024. Lira critica o Supremo Tribunal Federal por excessos e usurpação de competência do Legislativo. O que é usurpar? É alguém que toma algo de um outro, um algo que não é seu, e sim daquele outro de quem ele está tomando. Isso é usurpar. Então, repito, Lira critica a STF por excessos e por usurpação de competência do Legislativo.
que é o Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados diz acreditar na autocorreção dos poderes. Disse ele, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, admitiu os excessos que o Supremo Tribunal Federal tem cometido. O parlamentar deu essa declaração na segunda-feira, em entrevista ao programa Conversa com Bial. Não é um bom lugar para se estar. Segundo Lira, por sua postura, a corte sai da esfera judicial. Ficou estranha a redação, né? Segundo Lira, por sua postura, ou seja, acho que é a postura do Supremo, o Supremo está tendo uma postura que o leva a sair da esfera judicial que lhe compete e entra na legislativa que não lhe compete, por isso usurpa. Disse ele, muitas vezes a gente fala do judiciário, que tem seus excessos, e eles estão claros, e hoje está construindo uma convergência que vai além das funções e começa a legislar, e o Congresso reage. Ele está dizendo que é aquela guerra, né? Está declarando a continuidade da guerra. Se bicarem um bico aqui, nós vamos bicar o bico em outros lugares também para incomodados. Relação de Lira com os ministros. Apesar da constatação, o deputado fez questão, claro, o que é que ele podia dizer? Ele ia dizer diferente? Não, ele é um político. Fez questão de dizer que não tem divergências pessoais com nenhum dos ministros, mas ao apontar o problema do Supremo, Lira disse acreditar na autocontenção dos poderes. Eu já não acredito, viu, Arthur Lira? Inclusive deu essa entrevista aqui sem meias, né? À vontade, nesse horrível cenário do programa do Pedro Bial. Pedro Bial! Lira afirmou ainda ser favorável à restrição do uso das ações diretas. Ele disse ser favorável à restrição do uso das ações diretas de inconstitucionalidade, que são as ADIs, para a aprovação de propostas que não passaram no plenário. Para o deputado, isso se deve porque a palavra final deve ser do Legislativo. O que é que ele está dizendo aqui? Vamos traduzir, usando aqui as ferramentas do bom direito constitucional. Veja, a Constituição brasileira prevê são várias, algumas ações chamadas ações constitucionais, entre elas as ADIs, né, ou ADINs, que são ações diretas de inconstitucionalidade, ou seja, tem as ADINs que podem declarar inconstitucionalidade, tem outras ações diretas que declaram a constitucionalidade, tem a DPF, que é a ação de descumprimento do preceito fundamental, que também são ações constitucionais e etc. Bom, o que é que está reclamando aqui o Arthur Lira? Que uma das maneiras pelas quais o Supremo Tribunal tem usurpado poderes do Legislativo, funções do Legislativo, uma das maneiras que o Supremo tem feito isso é quando tem decidido reiteradamente no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade, quando então reiteradamente no âmbito dessas ADIs ou ADINs ou ADIs, o Supremo vem decidindo sobre questões que o Congresso Nacional é que deveria tratá-las. Veja bem. O que é que está vendo? Nós estamos vendo o que se chamou de consórcio de poder, e já no tempo do governo Bolsonaro, isso era usado contra o governo Bolsonaro por parte da esquerda no Congresso. Nós íamos e cansamos de ver partidos nanicos como Rede, PSOL, preparava uma ação dessa direta de inconstitucionalidade e entrava o rapazinho da voz fina, a borboleta, o deputado, como chama ele? O que casou agora, Randolph, parece um cantor de brega, né? Randolph Rodrigues. Quem vê assim pensa que tem um vozeirão de rádio, né? Randolph Rodrigues, mas é uma vozinha bem precária. O Augusto Nunes lhe dá lá até apelidos que eu não sou capaz de repeti-los. O Randolph Rodrigues é o maior exemplo disso. Ele queria sabotar e impedir a governança do governo Bolsonaro de maneira antidemocrática. O que ele fazia? Preparava uma ação direta de constitucionalidade e jogava no colo do Supremo, muitas vezes, porque misteriosamente ali acontecem os sorteios para que os relatores sejam no âmbito da corte escolhidos. Caía lá no colo de, por exemplo, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin. E ali o Supremo, no âmbito dessas ações constitucionais, decidiu conforme queria a minoria da esquerda, barrando a governabilidade daquele presidente cuja maioria o elegeu.
Isto é o que Arthur Lira está dizendo. Aquilo acontecia as baciadas no governo Bolsonaro e hoje em dia continua acontecendo. Por quê? Porque se antes havia uma dobradinha entre a minoria no legislativo de esquerda e o Supremo para atrapalhar a governança do governo Bolsonaro, agora o que é que se tem? Se a esquerda está no executivo, o executivo de esquerda se uniu a esta Corte Suprema que aí está aí para usurpar os poderes do legislativo. Se antes o foco da usurpação era o presidente Bolsonaro, agora o foco da usurpação é a maioria do legislativo. E quem é o legislativo? É o povo, porque o povo é representado pelos seus representantes que estão no legislativo. Então, se o executivo do seu Lula, em consórcio com os togados do Supremo, de seu Barroso, está usurpando poderes do legislativo, está usurpando poderes do povo. E isto tem um nome. Inclusive, os esquerdistas adoram usar. Tudo é GOC, tudo é GOC, tudo é GOC. Lira, polido como é, político como é isso que ele está tratando aqui. Mas Lira não é santo. Lira tem interesses pessoais que, na maioria das vezes, ele coloca à frente dos interesses do povo. Isto é uma vergonha para alguém que chegou ao cargo de presidente da Câmara, não é verdade? É o quê? O Arthur Lira é o segundo na linha de sucessão presidencial. É uma vergonha. Mas se em algum momento encurralá-lo, esses que estão usurpando o que ele está dizendo, e aí digo eu, se encurralá-lo, saia de baixo. Lira afirmou ainda ser favorável à restrição do uso dessas ações, que eu acabei de explicar-lhes, né? Tal. Para o deputado se deve porque a palavra final deve ao legislativo, tá certo? E tudo mais, né? Meus amigos, é isso que está acontecendo. Se inscreva neste canal, deixe seu like, compartilhe. É Arthur Lira denunciando que o judiciário está usurpando poderes do povo, porque o legislativo é o povo.